É mais uma classe que entra em guerra com o governo desde a implementação da tabela salarial única em vigor na função pública. Depois dos médicos e professores, enfermeiros, agora são os juízes que paralisam as atividades por um período de 30 dias. O anúncio foi divulgado esta terça-feira em comunicado de imprensa emitido pela Associação Moçambicana de Juízes e que esteve reunida em mais uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da Agremiação, que tinha como objetivo principal apreciar o ponto de situação do processo de reivindicação dos direitos dos juízes, iniciado formalmente em maio último, com o envio do caderno reivindicativo às autoridades competentes. Segundo o órgão, a decisão surge devido ao silêncio do governo em relação ao conjunto de reivindicações apresentadas pelos juízes, revela o documento. Não tendo sido satisfeitas as inquietações levantadas pelos juízes no seu caderno reivindicativo e não tendo havido qualquer sinal das autoridades governamentais tendente à resolução do assunto, a Assembleia Geral da Associação Moçambicana de Juízes, e por voto da maioria, deliberou declarar uma greve geral à escala nacional. A greve irá iniciar no dia 9 de agosto de 2024 e terá duração de 30 dias prorrogáveis. Segundo ainda o comunicado, a Assembleia Geral da Associação Moçambicana de Juízes volta a reunir-se esta semana para definir os detalhes do processo, em especial a concretização daquilo que serão os serviços mínimos a ser atendidos pelos juízes durante a greve. E sabe-se que entre as principais razões e para a greve estão a independência financeira do Poder Judicial, salários e subsídios. Garantir o acesso aos tribunais eleitorais, reconhecer a impugnação prévia dos atos eleitorais, regulação do processo dos mídias e da pré-campanha eleitoral, validar as assinaturas dos demais membros da mesa de votos, integridade eleitoral, são alguns pontos sugeridos pela Ordem dos Advogados de Moçambique para o enriquecimento do relatório de contribuições a remeter na Assembleia da República. De acordo com o advogado Ericino de Salema, o mesmo visa melhorar o processo eleitoral no país. Há que introduzir na lei eleitoral uma norma estabelecendo o que deve ser feito no caso de recusa de assinatura de editais ou das atas de apuramento eleitoral pelo presidente da mesa. A solução mais razoável e prática, a nosso ver, seria considerar as assinaturas dos demais membros da mesa como bastantes. Outro ponto sugerido, o sétimo neste caso, tem que ver com a necessidade de se regular a pré-campanha, com base nas experiências do direito comparado, e visando-se, no fim do dia, nivelar o campo político. Constatou-se nas auscultações haver necessidade de transformar os ilícitos eleitorais em irregularidades eleitorais. No regime atual da legislação eleitoral, o legislador optou por distinguir e não estabelecer qualquer comunicabilidade entre o regime das irregularidades eleitorais e ilícitos eleitorais. E com base neste modelo, o atual neste caso, os ilícitos eleitorais seguem o regime criminal, enquanto as irregularidades eleitorais seguem o regime do contencioso eleitoral. Acontece que alguns ilícitos eleitorais têm a virtualidade de poder interferir no resultado das eleições, mas, mesmo assim, raramente são tidos em conta no contencioso eleitoral. Ericino de Salema defende a classificação no processo de candidaturas para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais. Alguns aspectos do contencioso eleitoral de candidaturas mostram que, na verdade, o regime é, de certa forma, confuso sobre a consagração do princípio da sanabilidade das irregularidades formais dos processos de candidatura, o que leva a que os órgãos eleitorais não tenham um tratamento uniforme desta matéria no contexto das eleições, o que de per si tem sido uma fonte para a instabilidade. Para o benefício da segurança jurídica das partes interessadas, deveria introduzir-se na legislação eleitoral o princípio da sanabilidade de todas as irregularidades de candidatura, excepto, naturalmente, as que, pela sua natureza, sejam
insanáveis, como é o caso, por exemplo, da nulidade e inexistência jurídica da candidatura, a questão da preclusão dos prazos, etc. O vice-presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, Arlindo Quilamba, entende que a revisão da lei eleitoral deve ser feita olhando para o seu impacto no futuro, de modo a se evitar irregularidades no processo eleitoral. Esta discussão do quadro eleitoral sempre é muito relevante e sempre ganha dimensão maior no período antes de qualquer pleito eleitoral. Mas é importante que ele seja sempre relevante para a sociedade e para o futuro. Então, neste momento, estamos para fazer esse exercício de analisar o que é que, de facto, é fundamental para que nós possamos ter uma justiça eleitoral baseada num processo íntegro e muito previsível. Estas informações foram partilhadas esta terça-feira em Maputo, numa mesa redonda sobre a revisão da legislação eleitoral, promovida pela Ordem dos Advogados de Moçambique. O Partido de Frelimo reúne-se em sessão extraordinária do Comitê Central marcada para a próxima semana na cidade de Matola, província de Maputo, e para debater a proposta do manifesto eleitoral. Disse esta segunda-feira a porta-voz do partido, Ludmila Maguni, no fim de mais uma sessão da Comissão Política do Partido no Poder. A Comissão Política faz um balanço positivo da preparação da segunda sessão extraordinária do Comitê Central, a ter lugar no dia 19 de julho de 2024, na Escola Central do Partido, na cidade de Matola, província de Maputo, que irá debater e aprovar o manifesto eleitoral da Frelimo para as próximas eleições e considera que a sessão será um momento de consolidação da coesão interna do partido e agradece as contribuições dos vários segmentos da sociedade na elaboração do mesmo. A situação dos raptos, com destaque para a cidade de Maputo, e de segurança na província de Cabo Delgado, afetada pelo terrorismo, mereceram análise do órgão máximo do partido no poder. A Comissão Política foi informada da situação de segurança no país e manifesta a sua profunda preocupação em relação à onda de raptos que tem assolado o nosso país, particularmente recentemente na cidade de Maputo, e apela às autoridades competentes para continuem a combater de forma firme a este tipo de crimes que afetam o sossego das famílias e comprometem os esforços de desenvolvimento socioeconômico do país. A Comissão Política enaltece o trabalho realizado pela Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, no reforço do combate ao terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, o que traduziu na redução das ações dos terroristas, retorno ao normal funcionamento das instituições públicas e privadas, retoma do desenvolvimento da atividade econômica, livre circulação de pessoas e bens e o regresso gradual da população às zonas de origem. O combate ao terrorismo e desigualdades sociais através de promoção de mais oportunidades de emprego, sobretudo para os jovens, e tem sido a tônica de Daniel Chapo, e candidato presidencial da Frelimo em pré-campanhas eleitorais. A saída das forças do SAMIM também mexeu com as congregações religiosas. Na cidade da Beira, em Sofala, religiosos oriundos de Zimbábue e Malawi juntaram-se aos similares de Moçambique numa marcha onde exigiram do governo maior investimento nas forças de defesa e segurança do país. A nossa força, sim, nós temos que garantir a nossa força, porque a nossa força está preparada. Desde o princípio até hoje, eles estão lá a defender a nossa pátria. Então é só o governo intensificar ainda mais. O governo tem outras formas de como estancar. Se o governo está retirando essas forças, talvez nossas forças estão preparadas para consolidar essa situação, para estancar. O governo tem uma ideia para tal. Para os religiosos, os ataques na província de Cabo Delgado colocam em causa ações de evangelização. Nós, como igreja, queremos expandir o nosso ministério até lá, mas pelas essas situações que estão lá, é difícil. Então, queremos que o povo, o governo moçambicano, possa, neste momento, fazer todos os esforços para que se estanque
essa situação de Cabo Delgado. Refira-se que, para além de vítimas mortais, os ataques terroristas provocaram também o deslocamento de mais de 30 mil pessoas. O aumento de casos de raptos no país continua a inquietar as autoridades e, em especial, aos empresários que são as principais vítimas. Perante o fenômeno, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, defende a criação de uma lei especial sobre o crime de raptos, onde a mesma deve consistir no agravamento das molduras penais para as tentativas e execução do crime, como forma de desencorajar a prática. No caso particular dos raptos, somos da opinião que a reflexão devia incluir a possibilidade da adoção de uma lei especial sobre este tipo legal de crime, por forma a agravar as molduras penais relativas às formas tentada e consumada, sem o prejuízo da confiscação dos instrumentos do crime. Ronda desafiou os órgãos da justiça a pautarem pelo sigilo profissional, visando prestar melhores serviços ao cidadão. Por isso, convidamos aos profissionais aqui presentes a pautarem pelo sigilo profissional, rigor no respeito pela legalidade, imparcialidade, apartidarismo, isenção, objetividade, igualdade de tratamento, respeito pelos direitos humanos, justiça, integridade e honestidade, visando prestar melhores serviços ao cidadão e à nossa sociedade, repudiando de forma veemente quaisquer atos de corrupção e o clientelismo. Já a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, defende a colaboração dos profissionais na elaboração dos autos, recolha de evidências e na realização de demais diligências para mitigar estes e outros tipos de crimes que assolam o país. Para o sucesso deste combate, é necessário que o Ministério Público dirija efetivamente a instrução preparatória dos processos, com vista a garantir que se acautelem os direitos e deveres dos sujeitos processuais, orientando o nosso órgão auxiliar CERNIC na elaboração dos autos, na recolha de evidências e na realização de demais diligências. Só assim poderemos ultrapassar os problemas que ainda persistem relacionados com a violação do local do crime, a contaminação das evidências que servem de prova, detenções ilegais, prazos de prisão preventiva expirados e até arquivamentos de processos, mesmo com evidências. Beatriz Buchili entende haver necessidade de se buscar estratégias para purificar as fileiras da polícia, por forma a reconquistar a credibilidade das instituições de justiça e o apoio dos cidadãos. Não nos devemos cansar nunca de buscar as melhores estratégias de purificação das nossas fileiras, como seja a disseminação de boas práticas, palestras, formações e responsabilização quando se justifique. Só assim, como temos estado a referir na nossa interação com a sociedade, poderemos ter credibilidade das nossas instituições e apoio dos cidadãos nas nossas funções. Estas informações foram partilhadas esta terça-feira em Maputo durante a abertura da 10ª reunião da Procuradoria-Geral da República e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, com o objetivo de harmonizar e aperfeiçoar as ações no domínio da atuação dos órgãos. A reunião terá duração de 3 dias. A resolução que exonera Américo Muxanga do cargo de presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de Moçambique, empresa pública ADM-EP. A resolução que exonera Toá Amote do cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. A resolução que exonera Xinguane Mabote do cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, Instituto Público e INATRO IP. A resolução que nomeia Helena Maria Lopes Fernandes Tobás o cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. A resolução que nomeia Nelson Mário Monteiro Nunes o cargo do presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, Instituto Público e INATRO IP. Não foi uma única pessoa que foi exonerada. Não sei porque que escolheu a ele
Mas é que nós não temos particularidades nas exonerações. Deixa-me responder-lhe assim de forma genérica, que é para não gerar interpretações nas pessoas. Foram exonerados 3 presidentes, digamos, de conselhos de administração. E as razões são exatamente as mesmas. Pelo que alguns deles não têm nada a ver com taxas. O que se tem feito, se posso alongar um bocadinho nisto, ao nível da governação, é que os processos de desenvolvimento e da governação do país são dinâmicos. Alguns quadros colocados em algumas instituições podem ser necessários para nos ajudar a dinamizar outras áreas. E outros quadros devem ser elevados para aqueles cargos onde foram exonerados uns e outros. Este é um processo dinâmico, pelo que não há de encontrar razões específicas. Olha, Filimão Soares foi exonerado porque leu mal o comunicado de imprensa. Não será essa a razão, será uma outra que permitirá que alguém com mais refrescamento venha fazer melhor o meu papel. É assim que funciona o governo. Dom Carlos Simeão Matsingi, bispo da Diocese dos Lipombos e arcebispo da Igreja Anglicana de Moçambique e Angola, vai à reforma depois de 45 anos de sacerdócio. Na hora de balanço, uma avaliação positiva por ele destacada. Quando termino e deixo uma província que tem 12 dioceses e 12 bispos, cumulativamente Moçambique e Angola. Portanto, há sementes que foram semeadas e vão florir e haverá frutos e melhores frutos. Portanto, terminamos com muita gratidão e entusiasmo a este ministério. Por isso, nós agradecemos o povo de Deus de Moçambique e de Angola, e também de todos aqueles que têm estado a nos ajudar, de todas as partes da comunhão anglicana. Temos vários amigos, alguns dos quais estão a vir para a cerimônia que está planificada a acontecer este fim de semana. E para marcar a sua passagem à reforma, a congregação religiosa realiza próximo domingo, no pavilhão do Machaquene, em Maputo, um culto de gratidão a Deus. O evento será marcado pela presença de diversas personalidades religiosas nacionais e estrangeiras e outras figuras de governo. As personalidades de fora que estarão conosco para testemunhar a este ato de ação de graças de um ministério que pessoalmente comecei com 25 anos ao ser ordenado diácono e 26 anos ao ser ordenado sacerdote ou padre. E neste momento completo 45 anos dessa jornada. Não é por qualquer capacidade, força ou esperteza, mas é que quando Deus chamou, chamou. Nós temos um dito na igreja que diz que, olha, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então, essa jornada toda foi possível porque Deus esteve sempre em frente até este momento. E temos a alegria de dizer, olha, estamos a ir à reforma porque mesmo o tempo de Deus já chegou para, tanto desempenhar outras funções. A imagem de Dom Carlos Matsingi ficou bastante beliscada com a gestão de processos eleitorais autárquicos de 11 de outubro passado, manchadas por diversas irregularidades e consideradas as mais graves desde o processo democrático no país. A má gestão do processo eleitoral, que desencadeou várias manifestações populares, levou os bispos anglicanos a pedir a resignação imediata de Dom Carlos Matsingi da liderança da igreja, um assunto que depois foi gerido internamente e por estar perto da reforma. Caiu este domingo o pano da 23ª edição da Taça Regional da COSAFA e prova que vinha decorrendo na vizinha África do Sul. A equipa moçambicana não ganhou o ouro, mas surge bem destacada no cômputo geral da competição. Os Mambas têm 3 jogadores da equipa ideal da prova, ou seja, no melhor 11 da prova. O guarda-redes moçambicano Armando Doutor, que defendeu 3 penaltis em frente às Ilhas Comores e foi eleito o melhor guarda-redes da competição.
campeão. Já o avançado Sambito Alfândega, que marcou 2 golos no jogo deste domingo e, para além de ter sido eleito melhor em campo, também aparece na equipa ideal. Tal como o capitão dos Mambas, Dário Melo, que durante a prova foi por 2 ocasiões eleito Man of the Match, ou seja, melhor em campo, também consta do 11 ideal. A seleção angolana, vencedora da prova, surge com o maior número de jogadores, 6. Aliás, dos Palancas Negras, também saiu o melhor jogador e marcador da prova. A seleção da Namíbia, vice-campeã da prova, apresenta apenas 2 jogadores da equipa ideal. Algo para dizer que Moçambique, que terminou em 3º lugar e colocou no melhor 11 maior número de jogadores em relação ao vice-campeão. Este é, de restos, um bom indicador de que é preciso continuar a apostar na formação, acompanhamento de jogadores e para que o futuro seja verdadeiramente glorioso. A organização não governamental Human Rights Watch acusou o governo do Zimbábue de reprimir a oposição e organizações da sociedade civil numa altura em que a nação vai acolher uma cimeira regional em agosto próximo. O Zimbábue, país que faz fronteira com Moçambique, vai receber os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em Harare, a capital, em 17 de agosto. Segundo a organização, a polícia deteve dezenas de pessoas nas últimas semanas, incluindo o líder da oposição, Jameson Timba, e perturbou os comícios da oposição. Jameson Timba, que assumiu a liderança do principal grupo da oposição, a Coligação de Cidadãos para a Mudança, CCC, após a demissão do anterior líder, Nelson Chamisa, em janeiro, foi detido em junho, juntamente com mais de 70 ativistas, durante uma rusga policial à sua casa. Os detidos foram acusados de perturbação da paz e de participação numa reunião ilegal. Em 2023, a oposição no Zimbábue enfrentou uma onda de detenções na sequência das eleições contestadas de 23 de agosto. A União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica ZANU-PF, na sua sigla em inglês, o partido no poder desde a independência do país em 1980, é há muito acusada de sufocar a oposição. O líder do partido Nkoto Wisizwe, Jacob Zuma, disse no fim de semana em KwaZulu-Natal que o caso relacionado com a suposta fraude eleitoral nas eleições de maio passado vai ser reaberto. As declarações do antigo estadista sul-africano surgem dias depois de Nkoto Wisizwe ter solicitado a anulação da queixa contra a Comissão Eleitoral, a que acusa de não ter contabilizado mais de 9 milhões de votos a favor do partido. Entretanto, Zuma esclareceu que Nkoto Wisizwe decidiu retirar por enquanto a queixa porque os advogados do partido não teriam o tempo suficiente para documentar e todas as evidências dentro dos prazos estabelecidos pelo Tribunal Eleitoral. Zuma ironizou ao afirmar que as evidências eram enormes, que têm o tamanho de um elefante. O líder do Nkoto Wisizwe não disse quando o partido equaciona reabrir o processo. No entanto, a Comissão Eleitoral Independente submeteu um pedido e para que o Tribunal Eleitoral rejeite a solicitação do Nkoto Wisizwe de retirar a queixa contra o órgão eleitoral. Nesta onda de contestação dos resultados das eleições de maio está também o Movimento Africano de Transformação, e que diz ter sido prejudicado pela Comissão Eleitoral Independente. Nas últimas eleições, o Nkoto Wisizwe fez eleger 58 deputados, entretanto já empossados. A Casa Branca revelou que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, é submetido a check-ups médicos regularmente, acrescentando que, desde o debate contra o ex-presidente Donald Trump, não foi submetido a um exame físico. O alerta sobre a saúde de Biden, de 81 anos, foi levantado logo após um debate televisivo contra Trump, que muitos analistas e políticos consideraram de ter sido muito negativo e para o atual inquilino da Casa Branca.
A princípio foi alegado que Biden estava engripado naquela noite e depois o próprio presidente acrescentou que estava exausto das recentes viagens internacionais e da preparação para aquele debate. Em 3 de julho, a Casa Branca tinha informado que o presidente não fazia exames médicos desde fevereiro, mas 2 dias depois Biden disse numa entrevista ao canal televisivo ABC que os seus médicos fizeram exames e para ver se ele tinha alguma infecção, que deram resultado negativo. E perante esta aparente contradição, os jornalistas exigiram a transparência ao Gabinete de Comunicação da Casa Branca sobre o tipo de exames médicos. Quênia, ativistas fazem concerto em memória dos 39 mortos durante protestos antigovernamentais. Níger, militares americanos evacuaram a base aérea 101, após ordem da junta em abril para que os Estados Unidos retirassem seus militares do país. Níger, general Abdurrahmane Tiani anunciou tratado com Mali e Burkina Faso. Os 3 países saíram da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, após acusarem a França de manipulação. A saída surge no momento que a CEDEAO enfrenta violência jihadista, problemas financeiros e desafios regionais. Primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que a parceria controversa de migração e desenvolvimento econômico do Ruanda acabou antes de começar. Ucrânia, ataques russos mataram pelo menos 20 e feriram 50. Um míssil atingiu o hospital infantil na capital, Kiev. França, coligação de esquerda, conquistou o maior número de deputados parlamentares, mas sem formar maioria. Centristas, apoiados pelo presidente Emmanuel Macron, ficaram em segundo e a União Nacional de extrema-direita em terceiro. Faixa de Gaza, moradores deixaram a cidade de Gaza após Israel emitir novas ordens de evacuação, enquanto intensifica operações. Coreia do Sul, o governo desiste de suspender licenças de médicos em greve contra plano de aumentar o número de licenciados em medicina. Indonésia, pelo menos 12 morreram e 18 estão desaparecidos após tempestades causarem deslizamento de terra numa mina de ouro ilegal.